Imagine por um instante, você entra em um cofre bancário imenso, esperando encontrar pilhas reluzentes de barras de ouro, malotes de dinheiro ou documentos de alto valor. Mas, para sua surpresa, o que se revela à sua frente é um espetáculo olfativo e visual completamente inesperado. Centenas, talvez milhares, de gigantescas rodas de queijo parmigiano-reggiano, perfeitamente alinhadas, envelhecendo lentamente em uma atmosfera controlada. Este não é um cenário de um filme de comédia ou uma metáfora excêntrica. É a realidade de bancos na Itália, onde esse queijo icônico serve como uma forma de moeda, uma garantia bancária que vale milhões e sustenta uma indústria bilionária. A primeira pergunta que surge é inevitável. Como um produto tão familiar em nossas mesas, conhecido por seu sabor umami e sua textura granulosa, alcançou um status financeiro tão elevado a ponto de ser aceito por instituições que tradicionalmente lidam com ativos de altíssima liquidez? Qual a trajetória por trás dessa peculiaridade que transformou um alimento em um ativo tão robusto quanto o mais puro metal precioso? Estamos prestes a desvendar uma história que transcende a gastronomia e mergulha no coração da economia e da cultura italiana. Na pitoresca região da Emília-Romanha, o parmigiano e reggiano é muito mais do que um ingrediente culinário. Ele é um patrimônio cultural, um símbolo de tradição e, surpreendentemente, uma base financeira. Veremos como essa conexão inusitada, que remonta a séculos passados, se solidificou e se modernizou, permitindo que bancos como o Crédito Emiliano e o Banco Popolare dell'Emilia-Romagna inovassem de uma forma jamais imaginada em outros cantos do mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante que conecta os campos verdejantes e as fazendas humildes da Itália aos austeros e grandiosos salões dos bancos, revelando como o queijo parmesão não é apenas um deleite para o paladar, mas um verdadeiro ouro comestível. Aprofundando nossa jornada, chegamos à região da Emília-Romanha, no coração da Itália. Aqui, o parmigiano reggiano transcende a simples categoria de alimento. Ele é, de fato, um patrimônio cultural e econômico profundamente enraizado na identidade local. Suas origens não são apenas antigas, são medievais. Já no século XIII, há quase 800 anos, as pesadas rodas de parmesão não eram apenas um item de comércio, mas funcionavam como um verdadeiro meio de troca. Imagine a cena: mercadores trocando terras ou animais por queijo, um produto com valor concentrado, duradouro e facilmente transportável para a época. Essa longevidade e a capacidade de ser armazenado por longos períodos naturalmente o tornavam um ativo valioso. Essa tradição de valor intrínseco perdurou através dos séculos, e o que pode parecer surpreendente para muitos, evoluiu para os tempos modernos. Hoje, essa herança se manifesta de uma forma única e inovadora no setor bancário italiano. Bancos respeitados, como o Crédito Emiliano e o Banco Popolare della Emilia-Romagna, não se limitam a aceitar joias ou imóveis como garantia. Em vez disso, eles aceitam as preciosas rodas de parmigiano reggiano como garantia para empréstimos concedidos aos produtores de queijo. Para entender essa confiança, é crucial conhecer a complexidade por trás de cada roda. A produção do parmigiano reggiano segue regras rigorosíssimas protegidas pela designação DOP, Denominação de Origem Protegida. Isso significa que ele só pode ser produzido em uma área específica da Emília-Romanha e com métodos tradicionais, utilizando leite cru de vacas alimentadas apenas com forragem local, sem aditivos químicos. O processo é uma arte, desde a coagulação do leite em grandes cubas de cobre, passando pelo corte da coalhada, o cozimento, a moldagem e, finalmente, a imersão em salmoura. Cada etapa é meticulosamente controlada. Esta autenticidade e a garantia de qualidade inquestionável são os pilares que sustentam a confiança que os bancos depositam neste produto. É essa excelência consistente, comprovada por séculos, que o eleva de um simples alimento a um ativo de inestimável valor financeiro. Nossa história ganha agora uma camada de complexidade ao nos aprofundarmos no desafio central que enfrentam os produtores de parmigiano reggiano.
Embora a qualidade e a tradição sejam inquestionáveis e o valor do produto seja reconhecido, há um problema fundamental: o tempo. Para que o queijo atinja a sua excelência e desenvolva todo o seu sabor e textura característicos, ele exige um longo período de envelhecimento. Estamos falando de um mínimo de 12 meses, que pode se estender por 24 meses ou mais, dependendo do perfil do sabor desejado. Durante todo esse extenso período de maturação, o produto, que representa o principal ativo do produtor, não gera receita. Imagine a situação: o leite é ordenhado, transformado em queijo e cada roda é cuidadosamente armazenada. Custos de produção como mão de obra, energia para o controle climático dos armazéns, manutenção das instalações, alimentação das vacas, impostos, continuam a surgir mês após mês. No entanto, o fluxo de caixa é praticamente inexistente, pois o produto final ainda está dormente, aguardando o momento certo para ser comercializado. Esta é a essência do dilema da liquidez. O queijo é, sem dúvida, valioso, mas ele é, ao mesmo tempo, ilíquido. É como ter uma vasta propriedade rural que vale milhões, mas não conseguir acessar esse dinheiro sem vendê-la, o que pode levar tempo e exigir sacrifícios. Para os produtores de Parmigiano Reggiano, isso significa que seu maior patrimônio está literalmente preso nas adegas de envelhecimento. Eles têm um ativo de alto valor agregado que se valoriza com o tempo, mas não conseguem convertê-lo rapidamente em capital para o dia a dia. Essa falta de liquidez tem consequências diretas e severas. Sem acesso a capital imediato, os produtores enfrentam dificuldades para cobrir seus custos operacionais contínuos, o que pode comprometer a capacidade de investir em melhorias de infraestrutura, comprar novos equipamentos ou até mesmo expandir a produção, para atender à crescente demanda global. Em casos mais extremos, a incapacidade de gerenciar esse fluxo de caixa pode ameaçar a própria continuidade do negócio, forçando-os a vender o queijo antes do tempo ideal de maturação, comprometendo a qualidade e, por consequência, o prestígio do Parmigiano Reggiano. Esse problema de liquidez, portanto, não é apenas um desafio financeiro, mas uma ameaça à própria tradição e à excelência que tanto valorizamos neste queijo. O paradoxo era evidente e a tensão crescente. De um lado, a inquestionável qualidade e o valor elevado do Parmigiano Reggiano, do outro, a paralisante falta de liquidez que impediu os produtores de avançar. Essa disparidade gerava uma pressão constante. Como manter uma produção de excelência que exige investimentos contínuos e um controle rigoroso de qualidade quando o retorno financeiro estava travado no tempo? A necessidade de capital para manter a produção e, crucialmente, garantir o envelhecimento do queijo, sem comprometer a tradição ou a qualidade, empurrava os produtores a buscar saídas. A busca por financiamento é comum a qualquer indústria, mas no caso do Parmigiano Reggiano, ela esbarrava em um obstáculo singular: a natureza do ativo a ser usado como garantia. Tradicionalmente, bancos preferem bens duráveis, de fácil avaliação e liquidação, como imóveis, maquinário ou metais preciosos. Um queijo, por mais valioso que fosse, era um produto perecível no longo prazo e exigia condições específicas de armazenamento e maturação. A relutância inicial dos bancos em aceitar um bem tão incomum como colateral era compreensível. Como avaliar seu valor exato? Quem garantiria sua conservação? Como seria sua liquidação em caso de inadimplência? Essas eram perguntas complexas que desafiavam o modelo financeiro convencional. No entanto, a comunidade de produtores, com sua profunda conexão com o produto e sua tradição, entendia o verdadeiro valor do Parmigiano Reggiano. Eles sabiam que, com o passar do tempo, o queijo não apenas não perdia valor, mas se valorizava, transformando-se em um produto ainda mais refinado e desejado. A confiança no valor futuro do queijo era, portanto, o elemento essencial a ser transmitido aos bancos. Era preciso convencê-los de que o Parmigiano Reggiano não era um risco, mas uma aposta segura no tempo e na tradição. Essa busca por soluções inovadoras se tornou uma verdadeira escalada de criatividade e negociação. Produtores e cooperativas começaram a explorar alternativas, pois a estagnação financeira não era uma opção. Manter a produção de alta qualidade, que é a alma do Parmigiano Reggiano, exigia uma resposta. O desafio era encontrar um parceiro financeiro que pudesse enxergar além da aparência de um simples produto alimentício e reconhecer seu verdadeiro potencial como um ativo estável e crescente.
Essa necessidade impulsionou um diálogo crucial, onde a tradição e a inovação financeira começaram a se entrelaçar, pavimentando o caminho para uma solução que mudaria a dinâmica de toda a indústria. Foi em meio a essa tensão e a busca incessante por soluções que o inesperado aconteceu. Os bancos locais, aqueles mesmos que inicialmente poderiam ter duvidado, começaram a enxergar o parmigiano reggiano sobre uma nova ótica. Mais do que um simples produto agrícola perecível, eles reconheceram o valor intrínseco e a notável estabilidade desse queijo como um ativo financeiro. Essa percepção não veio do acaso, foi o resultado de uma análise profunda. Afinal, o parmigiano reggiano, após os primeiros meses de maturação, demonstrava uma durabilidade impressionante e, crucialmente, um valor de mercado que não só se mantinha estável, mas, frequentemente, crescia com o passar do tempo, impulsionado pela demanda global e pela reputação inabalável de sua qualidade. Esse foi o verdadeiro eureka financeiro. Se o queijo se valorizava com o tempo, e se sua autenticidade e qualidade eram garantidas por séculos de tradição e regulamentação rigorosa, a DOP, por que não tratá-lo como um colateral tão sólido quanto um imóvel ou um lote de ações? A lógica era simples, mas a aplicação exigiria uma inovação audaciosa. Era preciso criar um ambiente seguro e controlado onde esse ouro comestível pudesse amadurecer sob a vigilância bancária. Assim nasceu a ideia dos armazéns-cofre. Bancos como o Crédito Emiliano e o Banco Popolare dell'Emilia-Romagna investiram na construção de instalações climatizadas e altamente seguras que funcionam como verdadeiros templos do queijo. Dentro desses ambientes, cada roda de parmigiano reggiano depositada como garantia é catalogada, inspecionada regularmente e monitorada 24 horas por dia, 7 dias por semana. A temperatura e a umidade são controladas com precisão milimétrica para garantir que o processo de envelhecimento ocorra perfeitamente, protegendo não só a qualidade do queijo, mas também o valor do ativo financeiro. Essa solução transformou um produto que, aos olhos de um financeiro tradicional, poderia ser visto como um risco, em uma garantia sólida e confiável. Para os produtores, o benefício foi imenso. Agora, eles podem depositar suas rodas de queijo nos cofres do banco e, em troca, receber o capital necessário para cobrir seus custos de produção e manter suas operações. Isso significa que não precisam vender o queijo prematuramente, comprometendo sua qualidade ou preço. Eles podem permitir que o queijo atinja seu ponto ótimo de maturação, maximizando seu valor e garantindo que a tradição e a excelência do parmigiano reggiano sejam preservadas. É uma simbiose perfeita, onde o tempo, o queijo e o dinheiro trabalham em harmonia. Com a inovadora solução dos armazéns-cofre, a indústria do parmigiano reggiano não apenas sobreviveu aos desafios de liquidez, ela prosperou de uma forma espetacular. O queijo, antes um ativo preso no tempo, agora servia como um verdadeiro ouro comestível. Essa engenhosa fusão entre o setor agrícola e o financeiro transformou o parmigiano reggiano em um pilar de estabilidade para a economia local. Não se tratava mais de uma simples transação, era um sistema que infundia confiança e liquidez em uma das mais tradicionais cadeias de produção da Itália. Os números falam por si. Com o acesso facilitado à capital, os produtores puderam investir mais em suas fazendas e laticínios, otimizar seus processos de produção e, crucialmente, garantir que cada roda de queijo atingisse o ponto ideal de maturação. Isso não só elevou a qualidade do produto final, já renomada mundialmente, mas também permitiu que os produtores explorassem novos mercados e aumentassem sua capacidade de exportação. A demanda global por este queijo de excelência só cresceu, e a capacidade de financiamento via bancos garantiu que a oferta pudesse acompanhar. O sistema bancário do queijo é um testemunho vívido de como a cultura, a gastronomia e as finanças podem se entrelaçar de forma única e harmoniosa. Ele demonstra uma profunda compreensão do valor de um patrimônio, não apenas em termos culturais ou gastronômicos, mas também como um ativo tangível. Essa abordagem inovadora não só estabilizou a economia da Emília-Romagna, gerando empregos e riqueza, mas também assegurou a preservação de uma tradição centenária. Os métodos de produção, passados de geração em geração, continuam intactos, protegidos por um modelo financeiro que respeita o ritmo natural e a qualidade intrínseca do parmigiano reggiano. Em essência, os bancos se tornaram guardiões não só de capital, mas de uma herança.
Eles oferecem a segurança e a liquidez necessárias para que o tempo, o ingrediente mais valioso no envelhecimento do queijo, possa operar sua mágica sem pressões externas. O resultado é um produto consistentemente superior, uma indústria próspera e uma comunidade que se beneficia da união entre o passado e o futuro, o sabor e o saldo bancário. E assim, chegamos ao final dessa surpreendente jornada que conecta o sabor ancestral do Parmigiano Reggiano ao mundo moderno das finanças. A história do queijo que vale ouro é um testemunho notável de criatividade humana em definir valor e garantir a prosperidade. Mesmo em pleno século XXI, uma era dominada por moedas digitais, mercados globais hiperconectados e algoritmos complexos, o humilde queijo parmesão continua a ser uma forma de dinheiro tangível e incrivelmente confiável. Essa resiliência e a capacidade de adaptação do Parmigiano Reggiano como um ativo financeiro são admiráveis. Ele representa uma ponte entre a tradição mais pura e a inovação bancária, provando que nem toda garantia precisa ser de metal precioso ou de propriedade imobiliária. Há uma beleza singular em um sistema que valoriza o tempo, o trabalho artesanal e a qualidade orgânica a ponto de elevá-los à categoria de um ativo financeiro. A história desse queijo vai além da economia. Ela inspira uma reflexão sobre como definimos riqueza e segurança. Em um mundo em constante mudança, onde o que é valorizado pode ser efêmero, o Parmigiano Reggiano nos lembra que, por vezes, a solidez pode ser encontrada nas tradições mais enraizadas e nos produtos mais autênticos. É um legado de engenhosidade. Um convite a olhar para o que nos rodeia com um novo par de olhos, apreciando não apenas o sabor, mas também a inteligência por trás de cada roda de ouro comestível.